é muita disciplina, né, Tony? Ele abre mão de muitas coisas para conseguir um objetivo, né? Você sabe que assim, que a primeira coisa que eu como técnico coloco no meu atleta é ele tem que crer, ele tem que ter fé. Por mais que ele não confie nele mesmo, ele vai ter que confiar em mim. Porque quando eu olho para o meu atleta, eu não vejo o que ele é hoje, eu vejo o que eu posso fazer dele. É a mesma coisa que Cristo faz com o cristão. Quando Cristo olha para você, ele não vê o que você é, o pecador que você é, mas o que ele pode fazer por você se você confiar nele. A mesma coisa é a vida do atleta. Então, ele realmente tem que abrir mão de diversão, ele tem que abrir mão de muita coisa que ele gosta de fazer. Porque você sabe, o Pablo está aqui, que no atletismo, em diversas áreas, você tem que ter o peso certo para aquela modalidade. Então, muitas vezes, o atleta, para bater o peso, que a gente fala, para chegar naquele peso, que é o que vai levar ele a ter um alto rendimento, ele tem que abrir mão de várias coisas. Muita temperança. E abrir mão mesmo. Por isso que, às vezes, eu até cito o Daniel. Daniel, quando ele foi lá falar com o rei Nabucodonosor, que ele estava diante daquele banquete, ele falou, não quero. Eu só quero comer o quê? Frutas, legumes, quer dizer, ele foi temperante. O atleta é a mesma coisa. É que não eu falo para os meus atletas, olha, existe sempre o dia do lixo. Qual que é o dia do lixo? Você vai, durante 6 dias, você vai comer isso, 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 isso. Um dia você tira para comer um pouco mais daquilo que você quer. Então você tem que ser temperante a esse ponto. Quer dizer, saber assumir a responsabilidade, saber ser temperante, saber falar não, quando muitas vezes você quer falar sim. Agora, Pavel, conta pra gente, você treinou por 18 anos. Em algum momento você pensou em desistir? Ah, sim, muitas vezes, né? Tem que ter persistência. Principalmente eu tive uma cirurgia no joelho que me afastou por um tempo, né? E eu comparo também isso com a vida do cristão, porque a gente vai indo, aí você cai. Aí quando você cai, você fica embaixo um pouco, aí sara a ferida e você levanta e continua. Então, sim, houve um tempo em que eu quase me afastei totalmente de treinamento por causa da cirurgia no joelho. Mas aí o joelho sarou, eu voltei, né, a treinar, a competir e foi muito bom. Tá, okay. Agora, esse lance de competição, ele é interessante porque acaba, quando você compete, participa de jogos, você tem que aprender a lidar com quando você ganha, quando você perde, né? Você tem que aprender a lidar com a frustração também. Eu acho que essa deve ser um momento terrível. Eu não tenho conseguido acompanhar as Olimpíadas assim como eu gostaria. Porque só nas reprises, né? Só nas reprises e tal. Mas hoje eu terminei a gravação do Está Escrito, fui correndo para casa porque tinha que me preparar para vir para o Anjos. E aí então eu falei assim, puxa, eu tenho aqui 10 minutos. E aí eu falei assim, vou ver o que está passando. E estava literalmente o último ponto do vôlei de praia, né, de areia ali, que o Brasil perdeu. E aí não, ganhou a medalha de prata. Ganhou a medalha de prata. Tô otimista, tô começando a ter esse pensamento. Dá um jeito pra não perder totalmente. Mas eu vi assim, na expressão dos dois, né, do Emanuel e do Alisson ali, um desespero tão grande, sentimento ali da injustiça, se foi bola dentro ou fora. Mas houve uma cena assim que me chamou a atenção. O Alisson colocou toda a toalha assim na cabeça dele e você via assim o Emanuel perdido assim, né, tipo... tudo que a gente fez nos últimos 4 anos se definiu em uma bola. E eu queria entender isso dos atletas. É interessante saber disso. Como que trabalho psicológico e você... 2 coisas. Primeira pergunta, o que fazer para recuperar um atleta que foi derrotado no momento em que ele deveria, se preparou para vencer, chegou muito perto e não alcançou? E a outra questão é, como que a gente trabalha o indivíduo para que ele possa entender, como o Chapolin falou, você não perdeu a medalha de ouro, você ganhou o 2º lugar. Isso entra na cabeça de um atleta que perdeu ali a decisão, afinal, como que funciona? Pastor, isso? Eu só queria que depois voltasse para o senhor e só falasse o seguinte, essa é a visão do atleta, mas e para um cristão, para um jovem, que de repente a vida inteira se esforçou, fez o que era certo e perdeu o céu. Tá? Só depois volta para você. Sim, primeiramente, o atleta tem que acreditar em si mesmo, né? E como o professor falou, né, quando ele não consegue acreditar em si mesmo, tem que confiar e ter fé no seu treinador. E, principalmente, eu penso que a pessoa deve ir feliz de que vai competir, fazer parte. Tem muitos atletas nas Olimpíadas hoje que eles estão chegando lá e falam assim, cara, eu estou feliz de estar aqui. E eu acho que vai ser a mesma coisa para nós no céu, né? Não interessa se ganhar medalha, não sei, eu estou aqui no céu. Se foi prata, se foi ouro. Então, já o fato de você estar fazendo parte de uma competição de alto nível, já é um privilégio, já é uma vitória. Agora, como lidar com a derrota?
Essa é uma coisa que faz parte da vida. Você tem que estar preparado também para a derrota, saber que é uma possibilidade. E saber ser um bom perdedor, né? Tipo assim, apertar a mão do adversário e admitir que ele te superou e foi melhor que você. Você sabe que uma das coisas que eu sempre falo para os meus atletas é o seguinte, quando você cair, tá? Se você não desistir, você vai levantar mais forte. Então, se hoje você foi superado por alguém, você vai simplesmente olhar para aquele alguém que te superou, você vai aprender aonde você errou e você vai tentar acertar. Então, o que eu falo para os meus atletas é o seguinte, mesmo que você não ganhe, dê o seu melhor. O seu melhor é isso que você conseguiu, parabéns, né? E como o Pablo falou também, uma coisa muito importante é você colocar no atleta o seguinte, você já está participando de uma competição importante, você já foi selecionado pelo seu país, pelo seu estado, então você já fez a sua parte. Ganhar ou perder faz parte da disputa. Um tem que ganhar, um tem que perder. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, na verdade, se você não pode ficar caído, o atleta não pode ficar caído, que nem aconteceu com a atleta Rafaela Silva do judô, é o exemplo. Quer dizer, ela era a favorita, era a primeira do ranking, esperava a medalha de ouro. Ela perdeu por causa de um golpe ilícito. Mas a primeira coisa que o Thay falou, ela vai levantar a cabeça para 2016. É assim que o atleta tem que ser. É isso que nós, como preparadores, temos que colocar na cabeça do atleta. Você perdeu hoje, tá? Uma coisa que aconteceu comigo em 2000. Em 2000, quando fui para a minha primeira disputa, eu esperava chegar lá, ganhar. Eu perdi. Mas o que foi que o meu técnico falou? Olha, levanta a cabeça que daqui a 2 anos você vai vencer esse cara. E eu consegui vencer, porque eu confiei nele, no que ele falou, e tive fé que eu ia conseguir. Então você tem que trabalhar com a derrota dessa forma. Olha, a derrota ela não é o último. Você pode vencer, depende de você. É só não desistir. E respondendo aqui o Chapolin, para a gente poder dar continuidade, eu acho que é assim, né? Isso que está sendo falado aqui é muito importante para a vida cristã. Porque ninguém vai perder o céu por ter caído, mas por não ter se levantado e não ter se arrependido. Nenhum lutador de boxe perdeu por ser jogado no chão. Se perdeu porque não levantou. E a vida cristã é exatamente isso. Ninguém vai perder o céu por ter pecado, mas porque não se arrependeu, porque não ergueu a cabeça, porque não confessou o seu pecado, porque não abandonou o pecado. Então, se a gente tem isso no coração, tenho certeza de que a gente vai cair 1 milhão de vezes, mas vai levantar 1 milhão e uma vez. Pastor, só fazendo um comentário sobre perseverança, né? Até estava comentando antes da gente começar, que uma das principais qualidades do atleta é ele ser perseverante, ele insistir. E eu estava dando o exemplo de Caleb, né? Lá em Josué capítulo 14, versículo 8, fala que os meus irmãos todos se desesperaram, mas eu perseverei em seguir o meu Deus. Então, isso faz parte do atleta, a perseverança. Por mais que eles desistam, eu vou continuar. Então, essa é uma das principais qualidades que o atleta e o cristão tem que ter. Então, eu sempre uso essa analogia quando eu vou falar para o público jovem da igreja. Olha, a vida do cristão é muito parecida com a do atleta. Você tem que ser perseverante. Não existe. Você caiu hoje, confesse seu pecado, levante. Deus não vai te abandonar porque você pecou hoje. Não. Ele pode te abandonar porque você não reconheceu o seu pecado por isso, mas não porque você caiu. Parabéns, é isso mesmo. Tem um texto aqui, Lu, que eu quero ler para os nossos amigos, está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, do verso 24 ao 27, e nós citamos esse verso aqui, eu acho que é bom a gente ler. E aqui a palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui é uma analogia muito importante que a gente encontra do apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, muita gente entra num estádio, numa competição, lutando para alcançar uma medalha, uma coroa de louros, simplesmente uma coisa corruptível que vai se passar e o tempo vai levar isso e vai ficar apenas para a história. Agora, eu e você que somos cristãos, nós corremos atrás de uma outra coroa. Essa coroa é a coroa da vida eterna. E nós temos que combater, não como aquele indivíduo que está batendo no ar sem saber o que fazer, de que jeito fazer, mas ele é coerente, é correto, é verdadeiro, é íntegro, tem disciplina espiritual, lê a Bíblia, estuda, ele está entendendo que ele está no meio de uma luta que define a vida eterna ou a morte eterna. Por isso, querido,
entenda, você é um atleta de Jesus, lutando para alcançar a coroa incorruptível, a vida eterna. Amém. Amém. Essa é a mensagem dessa noite, diretamente do Está Escrito e do Adoração, não é isso, pastor? Muito obrigada por sua passagem aqui no Conexão. Espero você aqui mais vezes nesse muro. Ok, eu fico muito feliz por esse convite. Foi muito legal ter estado aqui pela primeira vez no Conexão. É que Deus verdade. abençoe a todos nós. Eu falo é verdade para confirmar. É porque é verdade. E a gente já bolou aqui um tema legal, né, nós dois É aqui. verdade. Então você que está em casa, fique esperto aí que daqui a alguns dias tem o pastor Ivan aqui de novo no Conexão. Tony, muito obrigada por sua passagem aqui também no Conexão. Obrigado você Viu? pela Veio de São oportunidade Paulo também. até. Obrigado. Muito obrigada. De nada. Pavel também, deixou sua família lá e veio aqui participar com a gente hoje. Muito obrigada, viu? Vaciano também, muito obrigada. E o meu parceiro aqui de todas as noites, Até segunda, Lu. um grande atleta. Quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente pelo Twitter, pelas redes sociais. Um abraço para todos vocês e amanhã o programa já vai estar no blog. No nosso blog, é isso aí. Heavenly Father, you always amaze me. Let your kingdom come in my life and in this world. Give me the bread I need to live through the day. Forgive me as I forgive the people who wrong me. Lead me far from temptation. Deliver me from the evil one. From the evil one. Your love is, your love is, your love is strong. Your love is, your love is, your love is strong. Your love is, your love is, your love is strong.